crianças, tudo bem? Eu sou a tia Andressa, estou aqui mais uma vez para gravar uma aula especialmente para você. Você fica aqui comigo até o final, hein? Não sai não. Agora, neste momento, quero te convidar a juntar as suas mãos, fechar os seus olhos e abaixar a cabeça, pois nós estaremos orando, nós iremos falar com Deus. Repita assim comigo. Querido Deus, muito obrigado por este dia. Abençoa a minha vida e me dê entendimento do que será ensinado. Em nome de Jesus, amém. Agora, neste momento, eu vou chamar a tia Lohane para me ajudar com esse cântico. Oi, gente, vamos cantar? Meu corpo é a casa de Deus, em mim Ele veio morar. Tudo que penso, tudo que faço, deve a Ele agradar. Muito obrigada, tia Lohane. Isso mesmo, tudo que você pensa, tudo que você faz, deve agradar a Deus. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Por acaso, você já parou para observar as estrelas no céu? Quando está à noite e muitas estrelas aparecem, você já parou para observar cada uma delas? Algumas são grandes, outras são menores, uma diferente da outra, uma é mais brilhante do que a outra. Deus criou bilhões de estrelas. E cada uma delas tem uma finalidade, tem uma função. Algumas servem para marcar as estações e outras chegam até a ajudar viajantes a saber qual direção seguir. Isso mesmo. Certa vez, uma estrela ajudou homens muito importantes. Estes homens eram chamados de magos ou sábios. Eles ajudavam a reis, eles eram tão inteligentes que podiam até aconselhar os reis. Isso mesmo. E uma certa noite, eles estavam olhando as estrelas, quando de repente eles perceberam que havia uma nova estrela e que aquela estrela era diferente. Eles então olharam e pela localização em que a estrela apontava, mostrava que algo muito importante estava acontecendo em Israel. E eles não estavam errados, crianças. Aquela estrela tinha surgido para anunciar o nascimento de um rei, o nascimento do Rei Jesus. O Rei Jesus havia nascido em Israel para cumprir uma promessa, para cumprir uma missão a qual Deus havia dado a ele por amor a mim e a você. Você sabia que Deus, Ele te ama? Isso mesmo, Deus ama você e Ele fez um lugar especial para que eu e você pudéssemos morar juntamente com Ele. É o céu. Deus, crianças, Ele também é santo. Nunca fez e nunca fará nada de errado. Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, inclusive as estrelas, foi Ele quem criou. Deus também criou algo maravilhoso e mais especial, você. Deus criou você e Deus ama você, assim como está escrito no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus amou o mundo de uma maneira tão especial que Ele enviou o seu único Filho, o Senhor Jesus, aquele que havia nascido para ser o Salvador do mundo, para salvar a todas as pessoas dos seus pecados. E era exatamente isso que aquela nova estrela brilhante estava anunciando, que Jesus, o Rei, o Salvador prometido, havia nascido. Os sábios, naquele mesmo instante, começaram a pensar em seguir a estrela, para ir até onde havia nascido o Rei. Eles queriam adorar ao Rei Jesus, ao Rei que havia nascido. Então, eles não perderam tempo.
começaram a se preparar para aquela viagem. Crianças, aquela viagem iria durar muito tempo. Seria uma viagem longa, cansativa, e eles prepararam tudo: comida, cobertor, água, tudo que eles iriam precisar durante aquela viagem. E foram eles todos juntos felizes para conhecer o rei que havia nascido. Mas eles também prepararam algo muito especial. Eles prepararam 3 presentes dignos de um rei, especialmente para aquele rei que havia nascido. E então seguiram a viagem sem perder tempo. Aquela viagem talvez tenha durado dias, horas, noites, muitos meses. Foi realmente uma viagem muito longa, que durou muito tempo. Mas eles não desistiram. Eles seguiram, pois eles queriam adorar ao rei dos judeus que havia nascido. E crianças, sabe qual eram os 3 presentes que eles haviam preparado para levar para aquele rei? Eram presentes caríssimos, dignos de rei. Era ouro, mirra e incenso. Isso mesmo. E seguiram. Até que um dia eles conseguiram entrar na cidade de Israel, já num determinado lugar chamado Jerusalém. E quando eles chegaram lá, eles começaram a ficar animados, porque cada vez mais aquela estrela estava se aproximando deles. Significava que eles estavam quase chegando no lugar onde o rei estava. E então, quando eles chegaram naquela cidade, eu imagino que começaram a perguntar para as pessoas: você sabe onde está o recém-nascido rei? E as pessoas talvez olhassem uma para a cara das outras e dissessem que não. Ninguém sabia daquilo que eles estavam falando. Ninguém sabia do rei que havia nascido. Eles falaram, eu imagino: tem um rei daqui deste lugar, mas o nome dele é Herodes. E ele já é um adulto, não é um recém-nascido. O rei Herodes ficou sabendo que aqueles sábios estavam naquele lugar e foi até eles perguntar que história era aquela. E chegando até eles perguntaram: de que rei vocês estão falando? O rei Herodes não gostou nada de saber que aqueles homens estavam procurando por outro rei. Ele estava com medo de perder o trono dele. E então eles começaram a falar para o rei Herodes sobre o rei, um rei prometido, que havia sido prometido há muitos anos atrás. O rei Jesus, rei dos judeus, tinha sido prometido para vir a este mundo para salvar o mundo, as pessoas que existem no mundo do pecado. Você sabe o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que a gente faz que não agrada a Deus. Aquilo que você pensa, que você vê, que você ouve, que você fala, que você sente e até o que você faz que não agrada a Deus. Por exemplo, quando você desobedece, quando você conta uma mentira, isso é pecado. E o pecado, crianças, ele tem um castigo, que é nos deixar separados de Deus para sempre. Agora veja comigo o que diz a Bíblia sobre o pecado. Lá em Eclesiastes 7:20 diz: não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e não peque. A Bíblia está dizendo que todos somos pecadores e que nenhum é justo, nenhuma pessoa é justa somente por ela mesma. O pecado tem esse castigo de nos afastar de Deus para sempre. E Deus, que ama você, sabendo disso, tinha feito esse plano, essa promessa maravilhosa de enviar o rei Jesus, o rei prometido. O rei Herodes, então, naquele momento, falou para os homens sábios: olha, façam o seguinte, vão até a este rei, e quando vocês souberem as informações desse rei, o lugar onde ele está, vocês voltem e falem comigo. Mas antes ele chamou escribas e fariseus, e ele perguntou para os escribas e os fariseus daquela época, os líderes religiosos, se eles sabiam de alguma coisa.
e eles apenas confirmaram que há mais de 700 anos atrás o profeta Miqueias havia dito que viria o rei prometido, o rei que seria o rei dos judeus. Após aquela conversa, os homens sábios continuaram seguindo a viagem. Já estavam bem perto e começaram a ficar muito animados, porque a qualquer momento eles iriam ver o rei. Sabe por que eles estavam animados? Porque eles queriam adorar aquele rei. E num determinado momento, eles conseguiram encontrar o rei Jesus, que estava num lugar junto com José e Maria. A estrela parou exatamente na casa onde eles estavam. E eles já estavam ali bem pertinho, entraram naquela casa e levaram o presente para o rei Jesus. Eles foram adorar ao rei Jesus. E você mesmo, está adorando ao Senhor Jesus? Se você já recebeu o Senhor Jesus na sua vida como seu Salvador, você deve adorar o Senhor Jesus como seu rei. Veja bem o que está escrito em Filipenses 2, 9 e 11. Diz assim, por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A Bíblia está dizendo que Deus o Pai exaltou, glorificou a vida de Jesus e que o nome de Jesus está acima de todo nome, crianças. Você deve cantar louvores para Ele, você deve orar, dizer o quanto você ama ao Senhor Jesus, você deve dizer às outras pessoas o quanto Ele é maravilhoso. Tudo o que você fizer deve ser para agradar ao Senhor Jesus, ao Rei da sua vida. Assim como aqueles homens fizeram, foram adorar ao Rei, entregaram o ouro, que normalmente era um presente que era entregue aos reis, entregaram o incenso, que normalmente era usado nos sacrifícios santos a Deus, e também a mirra, que era um perfume adocicado e muito caro. Ao final de entregar o presente, eles se curvaram diante do rei Jesus e começaram a adorar a ele. Em seguida, saíram daquela casa, eu imagino que muito contentes, muito felizes por terem encontrado o rei dos judeus. E começaram talvez a conversar sobre muitas coisas. Mal eles esperavam para encontrar o rei Herodes e contar a ele tudo o que havia acontecido, que eles haviam encontrado o rei dos judeus. Naquela mesma noite, sabe o que aconteceu, crianças? Deus enviou um anjo, isso mesmo, durante o sonho deles, para falar com eles, para que eles não voltassem até o rei Herodes. Afinal, Deus, que sabe de todas as coisas, sabia que o plano do rei Herodes era matar o Senhor Jesus. Então, os homens sábios seguiram viagem para casa, mas por outro caminho, para não encontrar o rei Herodes. Assim como Deus tinha esse plano para o Senhor Jesus, que ainda iria se cumprir, e sabia de todas as coisas, inclusive que o rei Herodes iria matá-lo, ele também tinha um plano maravilhoso ao enviar o seu filho Jesus à terra. Jesus foi enviado à terra com uma missão, de salvar você dos seus pecados. Jesus nasceu, foi uma criança como você, cresceu, se tornou um adulto. Isso mesmo, e certo dia, homens muito maus pegaram Jesus, levaram ele, bateram nele, zombaram dele, pregaram ele numa cruz. E a Bíblia diz que ali ele derramou todo o seu sangue, por isso essa cor vermelha, que nos faz lembrar o sangue derramado do Senhor Jesus. E ali naquele lugar ele morreu, crianças, mas após 3 dias, a Bíblia fala que após o 3º dia, o Senhor Jesus ressuscitou. Ele viveu novamente. E a Bíblia também vai nos falar a respeito disso.
A Bíblia fala assim, o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Exatamente isso que nós estamos aprendendo neste momento, que Jesus veio para salvar a todas as pessoas que existem no mundo dos seus pecados, daquilo que nos afasta de Deus. Essa era a missão que o Senhor Jesus tinha para fazer e que ele ainda precisava cumprir. E sabendo disso, Deus havia livrado o Senhor Jesus, avisando aqueles homens para não irem até o rei Herodes quando eles voltaram para casa. Também avisou a José. Enquanto José dormia, ele também teve um sonho, no qual Deus disse através de um anjo o seguinte, está escrito em Mateus, capítulo 2, versículo 13. Ouça o que o anjo disse no sonho para José. Levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Deus avisou a José através do sonho que era para ele ir para o Egito, porque o rei Herodes queria matá-lo. José, obediente, pegou a sua família e fugiu para o Egito. Sabe o que o rei Herodes fez quando ficou sabendo disso? Mandou matar todos os meninos que tinham de 2 anos para baixo. Os bebezinhos de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Mas crianças, Deus continuou protegendo o Senhor Jesus. E nenhum mal lhe aconteceu. E eles lá ficaram guardados por Deus. Mas teve um certo dia que Deus avisou a José que já era a hora deles voltarem. Passado algum tempo, o rei Herodes veio a morrer. E foi neste período que o Senhor, que Deus, falou novamente com José, que eles poderiam ir para a cidade deles. Eles então foram para Nazaré, a cidade onde Jesus cresceu. No momento certo, Jesus iria executar o plano de Deus. Ele iria então morrer na cruz para salvar e libertar a todas as pessoas dos seus pecados. Crianças, agora eu gostaria de te perguntar algo. Você acredita em todo este plano que Deus fez para te salvar dos seus pecados? Você acredita que Deus ele te ama e que tem um lugar especial preparado para você morar? Mas que este lugar chamado céu é santo assim como Deus é santo. E lá não pode entrar o pecado? E que esse pecado te traz um castigo, que é o qual você fica separado de Deus para sempre? E acredita que o Senhor Jesus foi enviado com a missão de ser o seu Salvador, de ser o Rei da sua vida? Que ele morreu naquela cruz, derramou todo o seu sangue e ressuscitou ao 3º dia e que hoje ele está vivo nos céus? A Bíblia fala, a palavra de Deus, em Atos 16:31, que se você crer, você será salvo. Se você crer no Senhor Jesus, você poderá ser salvo. E eu gostaria de te fazer uma pergunta agora. Você deseja crer no Senhor Jesus como seu Salvador, que veio para te salvar dos seus pecados, para ser salvo dos seus pecados? Se você deseja fazer isso, faça esta oração comigo neste momento. Feche os seus olhos, abaixe a cabeça, junte as suas mãos e repita. Querido Jesus, neste momento, eu entrego a minha vida para o Senhor. Entrego e te recebo no meu coração, crendo que o Senhor Jesus veio para me salvar dos meus pecados. Em nome de Jesus, amém. Agora, eu gostaria de te perguntar uma coisa. Por acaso, alguma vez você já teve que fazer um trabalho especial que alguém te pediu? Não? Ou sim? Bom, Deus tinha um trabalho especial para o seu Filho, o Senhor Jesus. E é isso que a Bíblia nos conta. Vamos ver?
está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 14, e diz assim: o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Está escrito na Bíblia, que é a palavra de Deus. A Bíblia é dividida em duas partes, e esse versículo que eu li está na segunda parte, chamado Novo Testamento. No livro de 1 João, capítulo que é o número grande, 4, e o número pequenininho, 14. E então você terá achado o versículo. Tudo que está escrito na Bíblia é verdade, você pode e deve acreditar. Pois bem, está escrito o Pai. Quem é o Pai? Deus, o único e verdadeiro. Continua dizendo, enviou seu Filho. Quem era o Filho de Deus? Jesus, como Salvador do mundo, ou seja, aquele que veio para nos salvar as pessoas que existem no mundo dos seus pecados. Se você ainda não recebeu ao Senhor Jesus, você poderá aceitar este pagamento dos seus pecados que o Senhor Jesus fez na cruz quando morreu e ressuscitou, hoje mesmo. Agora, se você já recebeu o Senhor Jesus, você deve adorar ao Senhor Jesus como o Rei da sua vida e amar a Ele e agradecer a Ele todos os dias pelo que Ele tem feito. Vamos repetir esse versículo comigo somente uma vez? Vamos lá, peraí. 1 João 4, 14, que diz: o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Isso mesmo, agora a gente vai falar bem baixinho. O Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. 1 João 4,14. Agora aí na sua casa você pode falar um pouquinho mais alto. Mas antes vamos falar o versículo, o endereço do versículo, o versículo e depois o endereço de novo. 1 João 4,14. O Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. 1 João 4,14. Muito bem. Agora quero lançar um desafio para você. Você, junto com a sua família, vai tirar uma foto lendo este versículo que eu acabei de ensinar. Todos juntos com a Bíblia na mão. Tira uma foto, manda pra gente através das nossas redes sociais. E nos marque @CEICaraí. Um beijinho, até a próxima.